Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu estou muito agradecido ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de poder estarmos juntos mais uma vez, iniciando mais um trimestre, não é? O terceiro trimestre de 2024, com este tema abençoado, Deus que governa o mundo e cuida da família. Portanto, nós temos aí o assunto da teocracia, o governo de Deus, a forma como Deus lidou com a nação de Israel e com os demais governos. Claro que o foco é a nação de Israel. O povo estava cativo na Babilônia, que depois foi sucedida lá pela Pérsia. O povo continuou cativo, houve todo aquele plano, aquele projeto para eliminação, extermínio do povo judeu, mas Deus interveio de maneira poderosa para que o povo não fosse destruído. E também nós temos o tema da família, não é? Teocracia, e sociedade, não é? Porque Deus também se importa com a família, já que a promessa de Deus para Abraão é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí você tem no livro de Ruth, não é? Aquele início, aquela origem exatamente do Messias, que seria o desejado de todas as nações, aquele que, segundo o texto de Gênesis, ele seria aquele que iria congregar todos os povos, né? Então, meus irmãos, nós temos aqui dois livros importantíssimos que tratam sobre esse tema. E agora nós estamos já avançando na lição de número 2, porque já começa com o livro de Ruth, gráfico esboço, né? Nós já temos o gráfico esboço, e o título da lição é o livro de Ruth. O texto áureo diz: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Está lá em Ruth, capítulo 1 e o versículo 1. Ok? A verdade prática nos diz: servir a Deus não nos isenta de crises. E o que a gente percebe nesses 2 livros é exatamente essa palavra crise. A palavra crise é uma palavra-chave, porque se no livro de Ruth você tem uma crise familiar, da perda, você tem uma crise aí, por exemplo, do abandono, no caso de Noemi, né, que perdeu os filhos, perdeu o esposo, agora como viúva, né, abandonada, pode-se dizer assim. Você tem também no livro de Esther essa crise onde havia um plano ali arquitetado para, como já disse, eliminar o povo judeu. Mas o nosso Deus, meus irmãos, essa é a parte prática que nós devemos colocar na nossa mente e passar para os nossos alunos. O nosso Deus é especialista em crises. Por quê? Porque ele transforma aquilo que não é naquilo que é. Ele transforma aquilo que as pessoas podem dizer que está acabado, que está morto, que está destruído, não é? Naquilo que ele quer que seja. Porque a vontade de Deus vai ser cumprida na terra, custe o que custar. Tá bom? Isso é muito importante nós entendermos. Portanto, professor, uma parte de aplicação pessoal. Qualquer crise que eu e você passarmos, podemos ter certeza que o nosso Deus é o Deus de toda provisão. É o Deus que transforma as crises em oportunidades de crescimento, e crescimento tanto material quanto espiritual, porque Deus quer o nosso bem e, como Ele diz, Ele tem os melhores pensamentos a nosso respeito. Às vezes nós pensamos ruim de nós mesmos, não é? Sentimentos, pensamentos de fracasso, de derrota,
Mas esse não é o ponto de vista de Deus. Esse não é o pensamento de Deus. Então, aquilo que aparentemente pode estar perdido, Deus vai lá e resgata, né? Como fez através de Boaz com Ruth e Noemi. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E aqui nós temos o nosso gráfico esboço, tá? Gráfico esboço aí, sempre estamos fazendo um gráfico novo. Eu queria falar um pouquinho, irmão, sobre essa imagem, né? Acho que é importante nós entendermos. Eu gosto muito de como se aplica as imagens, né? A gente explica isso aí, é muito interessante. Por exemplo, você tem aqui em primeiro plano a coroa, né, com uma espécie de veste real, né, para simbolizar o livro de Esther, né, já que ela era a rainha. Tá? Mais adiante você tem, por exemplo, os campos de trigo para simbolizar o livro de Ruth, né, já que tudo também se passa ali naquele cenário em que Ruth está, ok? Também, meus irmãos, nós adicionamos uma outra imagem no fundo, porque nós estamos mostrando ali a sociedade, estamos mostrando ali o mundo, né? Isso para mostrar que esses ensinamentos da palavra de Deus têm reflexo no mundo inteiro, porque conta o caso de sobrevivência do povo judeu, né? Desde o início da questão da monarquia, né, do governo monárquico em Israel, na instituição, inclusive, daquele que seria o homem segundo o coração de Deus, pelo qual viria o Messias, né, que no caso é Davi. Então, a descendência de Davi, o rei de Israel. Sabemos que o primeiro rei foi Saul, mas não foi o rei segundo o coração de Deus, então Deus coloca alguém lá que seria segundo o seu coração, e que a descendência deste, viria o Messias, aquele que era o desejado de todas as nações, aquele que era o segundo Adão, que não teria pecado nenhum, mas pelo contrário iria morrer para redimir os pecados da humanidade. O nosso gráfico esboço, irmãos, ele está dividido em 3 pontos, né, que fala da organização do livro na Bíblia hebraica, vamos falar um pouco sobre isso daqui, na Bíblia cristã, e também fala da autoria e data. Um contexto histórico, né, que é a questão do tempo dos juízes, o que acontecia naquela época, secularismo, hedonismo, idolatria, a opressão, clamor e livramento. E o terceiro ponto, o terceiro e último ponto, propósito e mensagem, que fala do cetro, né, de Judá, aquelas promessas messiânicas começaram ali, amor e redenção, fidelidade e altruísmo, tá bom? Meus irmãos, lembrando uma coisa muito importante a respeito desses livros, são 2 livros, praticamente os únicos livros femininos da Bíblia, que trata da família real, né, de Davi, ou seja, o governo de Israel e a questão também da família, né, porque Deus valoriza a família. Tá? Então você tem o governo de Israel, no caso a monarquia, que já falamos, né, e a família, porque quando há uma família temente, quando há uma família fiel, quando os membros da família resolvem buscar a Deus, e você tem um componente impressionante aí, porque você tem uma estrangeira, e essa estrangeira, a despeito da própria nação de Israel, que abandonava o Senhor para adorar outros deuses, essa mulher diz para sua sogra: o teu Deus é o meu Deus. O que ela está dizendo com isso? Eu abandono, eu renuncio, eu largo de mão dos meus deuses, eu não quero saber da adoração a eles para adorar o teu Deus. E aí é maravilhoso, né? Aí não tem questão de nacionalidade para Deus, né? Aquele exclusivismo judeu, você lembra como eles são muitas vezes até hoje, né? Aquele exclusivismo judeu de que o Deus de Israel é só para eles, né? Não é para todas as demais pessoas.
aí você tem uma mulher estrangeira abraçando a fé, né, deste Deus Todo-Poderoso. Irmãos, isso é maravilhoso, né? É muito importante nós pontuarmos sobre essas questões. E agora você tem aqui, por exemplo, a palavra-chave que a gente sempre frisa, né? A palavra-chave é providência, porque você tem aqui Deus providenciando todas as coisas naqueles momentos de crise. E eu acho muito interessante como essas coincidências, não é? É como se Deus sincronizasse os acontecimentos, houvesse aí uma sincronicidade divina, ao ponto de que todas as coisas que vão acontecendo é uma forma de a vontade de Deus ser cumprida. Até mesmo, e isso aqui é algo forte de dizer, mas é uma realidade, até mesmo na morte dos próprios parentes de Noemi, né? Ela retorna para Israel, para Belém, que era a cidade dela, e ali Deus vai providenciando todas as coisas, né? Desde o simples fato de Ruth estar lá colhendo trigo, os restos, né? Que segundo a lei era para ser feito, né? Teria que deixar para as pessoas mais pobres. E aí, ou seja, de alguém que não tem nada, que não tinha nada, que veio de uma outra nação, mas aí alguém importante a viu, alguém importante se agradou dela, né, tomou como esposa, e aí o cativeiro, digamos assim, a crise, a situação foi mudada, porque Deus estava em todos aqueles aspectos. Isso é muito importante. Como Deus provedor. Ele está como Deus provedor, tá bom? Precisamos acreditar nisso, meus irmãos. Em todas as crises há um Deus providente. Há um Deus que providencia. O Deus único que nós adoramos. É este Deus que providencia todas as coisas. É muito importante que a gente pontue sobre essas coisas. O Deus, o Jeová Jiré, está providenciando todas as coisas. Meus irmãos, nós temos também aqui primeiro ponto, né? Você pode acompanhar aqui. Primeiro ponto está falando da organização do livro, né? Na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, e também fala da autoria e data. Eu quero mostrar aqui para os irmãos esse gráfico que eu adaptei para esse momento aqui, para também colocar lá nos nossos canais, nos nossos grupos, de forma que os irmãos podem usar, porque você está juntando aqui as duas coisas, tá? Tanto a Bíblia hebraica, a organização do livro na Bíblia hebraica, e a organização do livro também na Bíblia cristã, tá? Então você tem aqui, por exemplo, a divisão da Bíblia cristã em hebraica, tá? Isso aqui, meus irmãos, é só para a gente relembrar. A gente não precisa dar uma aula tão completa, porque o foco não é esse. O foco é identificar o livro de Ruth na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, tá bom? Então, não é bom a gente levar muito tempo nisso daqui. Mas eu acredito que esse gráfico aí, ele faz esse resumo. Por exemplo, você tem na Bíblia, e eu já vou passar aqui para o segundo ponto, né, na Bíblia cristã, tá? Essa divisão. Pentateuco, né, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, né? Tá aqui. Pentateuco, poético, histórico e profético, tá bom? Sendo que na Bíblia hebraica você tem esses correspondentes também. Por exemplo, o Pentateuco é a Torá que trata das origens do mundo e também da nação de Israel. Não é? E aí é importante porque o livro de Ruth tem uma relevância muito grande, porque está falando da origem do primeiro monarca. Não é? Ruth se tornou a bisavó de Davi. Né? Então tem aí
essa parte muito importante. O Pentateuco, formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? É também chamado de Torá, né? É também chamado de Torá porque é a questão da lei, tá? Mas aí é importante também que a gente entenda que na Bíblia cristã você tem a parte histórica, tá? A parte histórica que na Bíblia hebraica é chamado de Ketuvim, que é os escritos, né? Os escritos ou Ketuvim, porque trata dos acontecimentos relacionados já à nação de Israel. Então você tem, por exemplo, Josué sucedendo a Moisés, né? Você tem o período dos juízes, que é aonde se situa, se a gente colocasse na parte histórica, a própria lição fala sobre isso, no tempo dos juízes, né? Onde cada um fazia aquilo que achava que era certo. Daí a questão de que se eu acho que é certo adorar qualquer um outro Deus, a não ser o Deus de Israel, como já tinha na lei, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Isso aí era a lei principal, meus irmãos. Porque significa amar a Deus acima de todas as coisas. Né? O que é que o povo fez? Começou a adorar outros deuses. E o que é que Deus fez? Conforme estava na lei, se você seguir outros deuses, essas maldições, Deuteronômio 28 fala sobre isso, essas maldições te acompanharão, e foi o que aconteceu. Né? Por isso, a punição de Deus, enviando a fome para a cidade, enviando os inimigos, né, para lutarem contra Israel. Aí você tem aí os juízes que são levantados com esse intuito de tentar ali, né, organizar um pouco a questão de Israel. Vamos falar mais sobre isso. Aí você tem Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e o livro de Esther, que também está dentro desse histórico ou dos Ketuvins. Mas se você olhar do outro lado, por isso que nós colocamos esses dois em vermelho, né? Porque o Ketuvim, os escritos, também se repete nos poéticos da Bíblia cristã. Né? Então, está bem dividido esse gráfico, professor, para o aluno entender. Né? Eu sei que é um pouquinho complexo, mas eu acho que dessa forma, penso eu, né, com muita sinceridade, eu acho que a gente pode explicar de maneira clara para eles. Tá? Nos poéticos você tem, que é o correspondente aos Ketuvins, né, você tem os livros sapienciais, que são os chamados livros de sabedoria, né, ou mesmo os livros devocionais. Tá? Alguns desses livros estão dentro aqui do que ele fala aqui dos Megilot, né, dos 5 livros, dos 5 rolos, que eram esses livros que eram lidos nas festas judaicas. Essa leitura é importante a gente relembrar, porque essa leitura é exatamente para rememorar. Essa leitura era para que a palavra ou aquilo que Deus fez para o povo, os acontecimentos que envolvia, não é, a Deus agindo no meio do povo, pudesse ser relembrado. Isso aí é muito importante. Tem um paralelo, por exemplo, com o que nós fazemos nos cultos, o que nós fazemos na escola dominical, porque ali também nós estamos lendo a palavra. E esta leitura é muito importante. A leitura tem o sentido aí também de meditação. Eu não posso ler de qualquer maneira. Eu não posso ler como estou lendo uma bula de remédio ou qualquer uma outra literatura. Eu tenho que ler introduzindo esta palavra dentro do meu coração. Tá? Então, é muito importante que a gente pontue isso daí. Aí você tem os livros de Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares e também Lamentações, que passou a ser considerado um desses livros sapienciais, os Ketuvins, os outros escritos. Tá bom? Meus irmãos,
Depois disso, você tem aí os livros proféticos, que na Bíblia hebraica, proféticos é para a nossa Bíblia, né, cristã, para eles é os Neviins, que são os livros proféticos, que também tem a ver com aquele outro sistema, como eu posso dizer, um sistema de governo teocrático, porque é Deus governando através dos profetas, é Deus tomando as decisões através dos profetas, através da verbalização desses profetas, daquilo que eles falavam. O assim diz o Senhor está em evidência, porque o assim diz o Senhor é o Senhor comunicando aquilo que ele queria falar, seja através de exortação, seja através de previsões, né, de predições, ou seja, Deus dizendo o que iria acontecer no futuro, e aí você tem a instalação aí daquilo que ele chama de profetismo. É o profetismo em Israel, né? É quando esses homens de Deus foram usados pelo Senhor para transmitir os oráculos divinos, tá? Então você tem aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas maiores, né, chamados profetas maiores. Você tem aí, por exemplo, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas menores, tá bom? Mas que tiveram uma participação importante também nessa parte da nação de Israel. Ok, meus irmãos? Meus queridos, aí você tem aqui, por exemplo, a autoria e data. Há uma divergência aqui se a autoria teria sido mesmo de Samuel, né? Porque alguns falam dessa questão da cronologia que não bate, né? Mas há uma contemporaneidade aqui, porque e há também um sentido, meus irmãos, há um sentido pelo qual é Samuel, de fato, o escritor do livro. Por que isso? Vamos ver aqui. Por que seria Samuel o escritor do livro? Meus irmãos, por que há uma justificativa que Samuel seja realmente o autor do livro? Porque fazer o registro da vida do futuro rei de Israel, inclusive o rei que ele mesmo ungiu, faz todo sentido, né? Samuel foi aquele que registrou, deixou escrito o que seria as origens da própria monarquia do povo judeu e também do desejado de todas as nações. O próprio Samuel fala sobre isso. Há um texto que ele diz, né? Haverá aquele justo que domina sobre todos no temor de Deus. Esse justo que domina, esse justo que reina, esse justo que tem um cetro, que foi o cetro prometido, né, lá para Judá, é exatamente o desejado de todas as nações, é exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então faz muito sentido que seja Samuel, tá bom? Vamos lá para nós darmos continuidade aqui. Então, professor, se você usar esse gráfico aí, com certeza vai ser bênção. Segundo ponto, nós temos aí o contexto histórico no tempo dos juízes. Aí você tem secularismo, hedonismo, idolatria, opressão, clamor e livramento, tá bom? Meus irmãos, contexto histórico, né? Você sabe que depois que Moisés saiu de cena, aí você tem aí, por exemplo, Josué assumindo, ficando no lugar de Moisés. Então, mas só que Josué também morre, né? Josué parte para a eternidade. E aí começa então essa nova forma de governo
quando Deus levanta esses juízes. É importante que a gente diga que eles não eram juízes no sentido, né, de magistrado, no sentido como nós temos hoje, né? Mas eles eram juízes instituídos por Deus, principalmente para julgar as causas do povo judeu, tá? De acordo com a lei de Deus para o povo. Tá? E o papel dos juízes foi muito importante, apesar deles terem sido instituídos por Deus para realizar essa obra, o povo continuava em crescente rebelião contra Deus. Tá bom? Essa rebelião se dava principalmente por essas questões aqui que nós vamos falar. Então, os juízes eles foram levantados para isso, para julgar o povo, para orientar o povo, para ajudar o povo. Tá? Até mesmo chegar na parte da monarquia, que começa ali com Saul como o primeiro rei de Israel. Né? É bom lembrar que a monarquia ela foi instituída por causa da pressão popular, por causa do povo. O povo estava querendo. Eles viram as outras nações com seus reis e queriam também o seu rei. Né? Mas Deus queria colocar o rei segundo o coração dele. Tá bom? É aí que entra a família de Ruth, a questão de Ruth. Não é? Então, meus irmãos, é importante a gente pontuar sobre isso. O período dos juízes também, como eu disse, foi marcado por extrema apostasia. Aí você tem essas três coisas aqui, né, que o nosso comentarista fala. A questão do hedonismo, a questão do secularismo, hedonismo e idolatria. Meus irmãos, todos nós sabemos que o secularismo, claro que isso são conceitos modernos, né? Naquela época não tinha essas nomenclaturas, mas se sabia o que era na prática, porque quando Deus chama o povo de Israel, ele chama para ser um povo santo, e isto significa ser um povo separado das outras nações. Isso significa que ele não queria que eles fizessem o que as outras nações faziam, tá bom? Então eles teriam que ser separados. Não poderia haver mistura, porque o secularismo nada mais é do que o mundanismo. O secularismo nada mais é do que o sistema mundano dominado por Satanás. Então todas essas outras coisas entram dentro do secularismo, tá bom? Nós temos um gráfico até que fala sobre isso. Secularismo nas leis, secularismo na educação, secularismo nas artes, no entretenimento, secularismo na medicina, tá bom? Por isso que se fala tanto de aprovação de aborto, de leis que são contra a vontade de Deus. Tudo isso é secularismo, tudo isso é mundo, tudo isso é mundanismo. E o povo de Israel, embora tenha sido chamado para ser um povo santo, mas eles estavam agora mergulhados com o secularismo, porque estava fazendo exatamente aquilo, meus irmãos, que Deus tinha dito lá em Deuteronômio, usando Moisés para dizer: vocês vão entrar na terra, vocês vão conquistar a terra, mas vocês vão seguir o costume daquela gente. O costume daquela gente é o secularismo, meus irmãos. Ora, se Deus chamou eles para ser santo, por que eles queriam ser igual às outras nações? Então, foi isso que o povo de Israel fez. E aí entrou também a questão hedônica, né? Essa questão aqui, hedônica, ela é muito presente nos dias de hoje. Porque, preste atenção, o que é que o hedonismo prega, meus irmãos? Isso é um conceito grego. Veja que esses conceitos, eles foram dado uma nomenclatura para eles, mas ele já existe há muito tempo. Tá? O conceito sendo utilizado na prática. Porque o hedonismo nada mais é do que você dar vazão. Os gregos falavam sobre isso, uma forma de salvação, uma forma de você alcançar a plenitude, é você dar vazão a
todos os seus desejos carnais. Então, uma vida hedônica é uma vida onde eu dou vazão, eu dou prioridade a todos os desejos carnais. Tudo que a carne deseja. Não há limite para a carne. Não há limite para os desejos carnais. A prova disso é que, por exemplo, o hedonismo ele se manifesta muito na questão sexual, né? Você tem clubes hedônicos onde as pessoas entram lá e tudo é permitido, né? Tudo, toda forma de sexualidade é permitida nesses clubes hedônicos. Por quê? Porque a ideia é dar vazão, é dar, sabe, é alimentar a carne com todas essas coisas. O povo de Israel também, por estar misturado com o secularismo, eles faziam isso. Vocês sabem que aquelas nações, né, eles cultuavam os deuses. Aqueles deuses, eles não eram como o Deus de Israel. Eu sempre friso isso para ficar claro. O Deus de Israel, o nosso Deus é um Deus moral, é um Deus ético, é um Deus santo. Pois imagine o contrário em relação àqueles deuses. Deuses imorais, antiéticos, profanos, deuses que se alimentavam, que gostavam, por exemplo, das orgias. Por isso que Israel construía aqueles postes ídolos para se prostituir ali. Né? A questão homossexual está presente ali também, porque tinha os rapazes, né? A Bíblia mostra isso. Então, a questão hedônica passa muito por essa questão da sexualidade, porque o diabo sabe, né, que isso foi a questão do sexo foi feito por Deus. Deus fez para a recriação do homem e da mulher, mas o diabo vai e perverte todas essas coisas. Né? E você tem hoje, por exemplo, casos terríveis, né, até mesmo de pedofilia e tantas outras coisas acontecendo muitas vezes dentro da igreja. Isso é muito triste, meus irmãos. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem renunciar à sua carnalidade. Pelo contrário, estão dando alimento para a sua carne. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós nesse sentido. A idolatria entra nesse sentido também, tá? Especialmente porque você tem ali os chamados cultos rituais, né? A idolatria ritualística, a idolatria aos deuses que tinham prazer na questão da sexualidade, por isso que eles faziam as relações em homenagem às divindades. Veja como a coisa estava difícil, né? Lembrando, meus irmãos, dessa frase que está lá em Juízes 17:6, e o livro de Juízes termina com esta frase, né? Eu quero lembrar aqui, já escrevi sobre isso, acredito que nós temos artigos sobre isso no nosso grupo, falando daquele caso lá, daquele levita que vai buscar a sua esposa na casa do seu sogro. Quando ele sai, né, aí eles acampam numa praça de uma cidade e vem uns homens que, melhor dizendo, vem um senhor e pega eles, leva para a casa dele, né? E ali ele ampara eles lá, convencendo, olha, saia daqui, não fique aqui na praça porque é perigoso e tal. E ele vai. E aí tem toda aquela questão que vocês sabem, né? Do que aconteceu quando aquele homem ele foi, a sua esposa, os homens, né, de Benjamim, da tribo de Benjamim, foram até eles porque queriam abusar, parecido com aquele caso lá de Sodoma e Gomorra, quando eles queriam fazer isso com Jó, né, com Ló, especialmente com os anjos. Então, aí se seguiu todo aquela... Porque aquilo, meus irmãos, é como um filme de terror. Aquilo é muito horrível, né, que acontece. O próprio homem, né, o próprio levita, dá a esposa para aqueles homens,
eles abusam dela a noite toda. Quando ele chega durante o dia, quando ele abre a porta, a mulher está lá quase morta, não é? E aí é a parte do filme mesmo de terror, porque ele pega aquela mulher, retalha toda ela em 12 partes e manda para as 12 tribos de Israel, para que eles soubessem do que foi feito com aquela mulher, né? Então segue-se ali uma guerra, milhares de pessoas morrem por causa dessa guerra, porque eles não queriam entregar. Aqueles homens eram chamados de filhos de Belial, para você ver o nível que estava. Era povo de Deus, eram da tribo de Benjamim, eram povo de Deus, mas a Bíblia chama ele de filho de Belial. E conclui tudo isso com esta frase, dizendo exatamente isso. Cada um fazia o que achava correto. Professor, contextualize com os dias de hoje. Há uma cantora gospel aí, já citei isso aqui, mas é só para combinar o que estamos falando. Há uma cantora gospel que, cantora gospel, porque ela saiu, agora diz que ela não é mais gospel, ela fala contra o evangelho, e quando pergunta sobre a fé dela, ela simplesmente diz, olha, eu tenho uma fé autônoma, ou seja, eu faço aquilo que eu acho que é certo. Por quê? Aí entra aquela questão do relativismo também, né? O relativismo diz que você é a medida da sua razão, você faz aquilo que você acha que está de acordo com aquilo que você pensa. É exatamente esse mesmo conceito. Cada um fazia o que achava que era certo. Preste atenção, professor. Nossa verdade é Jesus. Ele é a nossa referência. Eu não posso fazer as coisas que eu acho que é certo. Eu tenho que fazer as coisas que eu vejo que Cristo diz que é certo. É nele que a gente se baseia. Porque se a gente fosse basear pela nossa mente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer a vontade da nossa carne. Tá bom? Para encerrar esse ponto, opressão, clamor e livramento era mais ou menos esse ciclo que acontecia, né? Era um ciclo. E este ciclo, ele continuou por muito tempo. Por quê? O povo, acho que nós podemos até colocar aqui, né, o início, um ponto a mais que não tem aqui, né? Opressão, clamor e livramento. Vamos colocar o primeiro, tá, professor? Está corretíssimo. Olha aqui, ó. Pecado, opressão, clamor e livramento. Este ciclo. Por quê? Porque o povo pecava com a idolatria. Aí Deus permitia a opressão dos inimigos de todas as formas. No caso aqui de Ruth, você tem a questão da fome, que Deus manda aquela fome mesmo, por causa do pecado do povo, tá? Então veja aí, olha, pecado, opressão, aí depois o povo resolve voltar a Deus, sabendo que eles estão sobre julgamento divino por causa do pecado, da idolatria e de todas essas coisas que nós citamos aqui. Então o povo clama a Deus, e aí Deus vai e manda o livramento através dos juízes. Mas esse ciclo se repetia, porque era só o povo acalmar, era só as crises acalmarem mais, o povo voltava a pecar pela idolatria, aí seguia-se tudo de novo. Deus mandava os inimigos, mandava as opressões, mandava todo tipo de infortúnio para o povo clamava, Deus levantava juízo e assim o negócio seguia. Isso continuou tanto que chegou um ponto mesmo de o povo ir para o cativeiro, que é o contexto lá de Esté, né? Então é importante também nós entendermos isso. Irmãos, para a gente encerrar, terceiro ponto aí, você pode acompanhar, terceiro ponto, propósito e mensagem do livro, tá? Temos aqui pelo menos 3 propósitos e 3 mensagens do livro que são importantes nós entendermos. Primeiro, o cetro de Judá. Esse cetro de Judá
aqui se refere a uma expressão, o cetro é aquele bastão real, né, do rei, o bastão do rei, onde Deus aqui está dizendo através de Jacó que em Judá teria esse cetro, ele seguraria esse cetro, ou seja, era dele que viria, né, o Messias, era dele que viria os reis, o rei, né, que aqui é chamado de leão da tribo de Judá, o Messias, a raiz de Davi. Veja que linka as duas coisas aí, Judá, tá? A raiz de Davi, ou seja, a descendência de Davi. Aqui o texto diz, Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Olha, irmãos, o cetro está falando, como já disse aqui, de reinado, tá? De domínio, tá bom? E Siló é uma expressão, segundo alguns estudiosos, que fala do futuro governante ao qual os povos seguirão. Por isso que diz aqui, olha, até que venha Siló, ou seja, Judá, a descendência de Judá, Davi, né, seguraria esse cetro, tá bom? Esse governo, até que venha Siló, ou seja, Jesus, o Messias, pelo qual os povos se congregariam. Aleluia! Esta profecia se cumpre hoje. É pena que os nossos irmãos judeus não entenderam, porque eles entenderam essa coisa apenas do ponto de vista político. Sim, Jesus vem reinar politicamente quando ele voltar em glória, mas hoje ele congrega, por isso que ele fundou uma igreja, uma congregação, tá bom? Que não está limitada a placas denominacionais. Quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não colocou placa, mas ele falou da igreja mística, da igreja espiritual, da igreja a qual todas as pessoas, de todas as nações, de todas as etnias, de todos os costumes, eles estarão congregados em Jesus. Isso é maravilhoso. Então, essa promessa se cumpriu em Jesus. Olha aqui, ó. Outro propósito da mensagem: amor e redenção. Por quê? Porque fala do amor de Deus e do seu plano de redenção da humanidade. É uma simbologia, não é? É uma analogia, digamos assim, daquilo que Deus fez, do que aconteceu, né, quando houve aquele resgate, e esse resgate, claro que prefigurava, né, o resgate da humanidade. Boaz, ele é um tipo de Cristo, porque ele vem e resgata, né? Ele paga o preço para ter de volta, né, para dar dignidade para Ruth, para Noemi, né? É muito importante esse trabalho, isso que foi feito através de Boaz como uma simbolização do nosso Senhor. Terceiro e último ponto, subponto, fala de fidelidade e altruísmo, ou seja, ela resolve permanecer fiel, né, a Ruth, resolve permanecer fiel a Noemi, mesmo que ela soubesse que não tinha nenhum futuro, digamos assim. Por que dizemos isso? Porque nós estamos falando de uma senhora idosa, de uma senhora viúva, de uma senhora que não tinha nada. Não tinha nada. Mas ainda assim, de alguma forma, Ruth entendeu que a bênção de Deus estava na vida de Noemi. Isso é muito importante, professor. É muito importante você se acercar. É muito importante você se rodear de pessoas que tenham a bênção de Deus. Porque quando você faz isso, você também é abençoado por causa dessas pessoas ou através dessas pessoas. Tá bom? Ruth e Noemi destoam dessa máxima individualista, principalmente se a gente olhar do ponto de vista bem prático, né? Os idosos são muito
desprezado nos dias de hoje. Né? Isso é verdade. Famílias abastadas, famílias que têm dinheiro, muitas vezes desprezam os seus idosos. Essa mulher não. Ela é altruísta. Por quê? Porque ela estava pensando na situação daquela mulher. E ali ela resolve com ela e no final foi que tudo foi abençoador para a própria vida dela. Meus irmãos, 4 lições importantes para a gente encerrar aqui. Primeiro, crises humanas são oportunidades para Deus realizar seus propósitos redentores. Então, professor, vamos crer nisso, tá bom? Pode ser qualquer crise que você ou seu aluno esteja passando. Deus é especialista em crise, como eu falei, para reverter esses quadros e para mostrar o seu poder, a sua redenção, tá? Segundo ponto, a inclusão de Ruth no plano da redenção mostra que Deus não faz acepção de pessoas, lembra que falamos isso? Mas leva em conta a conformidade, ou seja, desta pessoa com a vontade de Deus. Se ela está conforme a vontade de Deus, tudo vai dar certo e Deus vai aceitar essas pessoas de bom grado e vai fazer grandes coisas na vida dessas pessoas que para alguns poderia dizer, não, ela não faz parte da nossa nação, nós não aceitamos, mas Deus fez acontecer. Né? Inclusive, isso foi bom, o testemunho dela foi bom para o próprio Boaz, que soube do que ela tinha feito para Noemi. Né? Então, isso ajudou a ele compreender esse caráter, né, de Ruth. Olha aqui, terceira lição importante, tá? Ruth, como participante da linhagem de Davi e Jesus, mostra que pessoas de todas as nacionalidades farão parte do reino de Cristo, o desejado de todas as nações. Atenção, embora alguns digam, né, no caso eles lá, essa coisa de pegar Deus só para si, mas aqui a Bíblia mostra que o Senhor vai ser Senhor de toda a terra, ele vai julgar sobre todas as pessoas e todas as pessoas também irão até o Senhor, porque Deus é esse Deus que ama a todas as pessoas que se comprazem em estar, em fazer a vontade do Senhor. Quarto ponto, que nós já falamos também, quarta lição, Boaz como parente remidor. É uma prefiguração do Messias, de Jesus, o grande remidor, o grande Goel, né? Que é a palavra remidor lá no hebraico, Goel, aquele que resgata. Ele é o nosso resgatador. E quinto ponto que acrescentamos aqui, Deus valoriza as relações familiares e também está sempre pronto a reverter as crises em bênção. Seja qual for a crise da família, Deus é especialista em reverter essas crises se nós clamarmos, se nós buscarmos a sua presença. Meus irmãos, Deus abençoe que você tenha uma aula cheia da presença de Deus. É isso que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém.